1 Coríntios, capítulo 15. Fátima, venha ler comigo. Os homens vão ler os versículos ímpares e as mulheres os versículos pares, junto com a Fatinha. Amém? Glória a Deus. Então os homens começamos. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra da tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as premissas dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou Deus aos pés, debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Doutra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos?
Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isto digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos, e em que corpo vêm? Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestiais, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia! Vamos ficar de pé agora e vamos orar uns pelos outros. E nós vamos orar pedindo isso que está aqui nesse último versículo, para que cada um seja firme e inabalável.
Aleluia, amados. Alô, som, vocês estão aí? 1, 2, oi? Vamos orar uns pelos outros, pedindo isso, para que cada um seja firme e inabalável em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar com a Fatinha, pode orar. Amém. Oh, amado Deus, poderoso Pai, digno de honra, de glória e de poder, Senhor Deus. Nós queremos te adorar, Senhor Deus, em espírito e em verdade, Pai amado. Queremos agradecer, Senhor Deus, pelo Teu Filho Jesus, ó Pai, que morreu naquela cruz, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor, que através dele, Senhor Deus, nós somos limpos e podemos estar aqui te adorando. Pai amado, se estamos aqui, Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque temos a certeza que fomos atraídos por Ti, Senhor Deus, aleluia, para ouvir mais uma vez a Tua palavra, Senhor Deus, a Tua palavra que nos traz libertação, a Tua palavra, Senhor Deus, que tem transformado as nossas vidas, Senhor Deus, e nós te pedimos, ó Pai, ó Espírito Santo de Deus, aleluia, nós te agradecemos, Espírito Santo, porque sabemos que o Senhor está intercedendo por nós ao Pai. Ó Deus maravilhoso, que cada dia mais nós possamos andar, Senhor Deus, podemos andar nos Teus caminhos, Senhor Deus, porque nós queremos estar livres para Te adorar, nós queremos cada vez mais estar fortalecidos na Tua palavra, para que sejamos, Senhor Deus, inabaláveis, ó Pai, para que sejamos livres, Senhor Deus, para sentir, ó Pai, do Teu amor verdadeiro, da Tua paz, Senhor, verdadeira. Glória Senhor Deus, mas nós precisamos de Ti, nós precisamos que o Teu Santo Espírito opere em nós, para que sejamos perseverantes em Ti, para que deixemos todas as coisas do mundo, ó Pai, não nos deixes, ó Pai, cair nem para a direita, nem para a esquerda, sim, Senhor Deus. Pai amado, que o nosso foco, Senhor Deus, seja Cristo Jesus, para que possamos, ó Pai, refletir o caráter, ó Pai, de Jesus. Senhor Deus, que nós possamos dar testemunho, ó Pai, da Tua palavra. Sim. Senhor Deus, que a Tua palavra, Senhor aleluia, Deus, seja vivida a cada dia, ó Pai. Em aleluia, nome do Teu Filho Jesus, que nós te pedimos, Senhor, que venha nos fortalecer, glória nos manter firmes, Senhor Deus, que é o único caminho que nos leva, ó Pai, à salvação. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Poder estar assentados, então, na presença do Senhor. Obrigado, Fatinha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos chegando ao fim da epístola de Paulo aos Coríntios, né? Hoje estamos no capítulo 15 e sábado à noite será o último capítulo, o capítulo 16. Mas no domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, nós vamos começar a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E assim nós vamos passar, amados, cada livro da Escritura, trazendo para vocês esse foco, para entenderem bem o que o Senhor está falando conosco em toda a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Muito bem, essa primeira epístola de Paulo aos Coríntios, nós temos visto, ela tem 16 capítulos, e o título que eu dei a ela seria Espirituais Não Carnais. O apóstolo Paulo, não somente ele, mas principalmente o Senhor Jesus, através dele, porque ele está inspirado ao escrever, está exortando os crentes a não serem carnais, mas a serem espirituais. Através da palavra de Deus e também da experiência cristã e pastoral, eu posso afirmar a vocês uma coisa, que a única maneira de explicar a existência de crentes carnais e de crentes espirituais
é Mateus 22:14. Quando Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Podemos entender que há uma divisão, existe duas divisões, uma divisão dos crentes para o mundo, crentes e descrentes, mas no meio dos crentes, no meio daqueles que creem, também há uma divisão. Há os crentes carnais e os crentes espirituais. E eu tenho convicção de uma coisa, que os crentes carnais são a maioria dos crentes, porque são os muitos chamados, enquanto que os crentes espirituais são a minoria dos crentes, porque são os poucos escolhidos. Eu não sei você, mas eu quero ser dos poucos escolhidos. Aleluia. Porque crentes carnais também não verão a glória de Deus, também não estarão no céu. Tá? A condenação é para dois tipos de pessoas, para os ímpios e para os crentes carnais. E a salvação é só para um tipo de pessoa, para crentes verdadeiramente espirituais. Então essa epístola que estamos terminando são exortações de Paulo, chamando a atenção da igreja dos Coríntios. Sejam espirituais e não carnais. Esta epístola tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução é muito importante, os 9 primeiros versículos, chamados à santidade. E aqui surge uma outra diferença entre crentes espirituais e crentes carnais. Crentes carnais não se preocupam com a santificação. Crentes carnais são crentes que não se santificam. Eles não lutam, não trabalham, não investem na sua própria santificação. E acham que vão ser salvos. Não vão ser, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Homens espirituais, crentes verdadeiramente espirituais, são marcados por uma vida de santidade, buscando a santificação. Lutam, se esforçam pela sua santificação. O desenvolvimento da epístola são uma série de admoestações que vão até o capítulo que nós acabamos de ler hoje, o capítulo 15. E admoestações são severas correções. O que é uma admoestação? É uma severa correção para as pessoas não serem carnais, mas serem espirituais. E aí Paulo vai terminar a epístola no capítulo 16, com algumas recomendações finais importantes, que nós vamos ver no sábado à noite. Amém? Este desenvolvimento, ele tem outro desenvolvimento, que é corrigindo desordens, que é a parte maior da epístola, do capítulo 1, versículo 10, até o capítulo 14, que nós terminamos no domingo pela manhã. Domingo pela manhã vimos essa parte principal aí da epístola, esse desenvolvimento. Hoje nós estamos na conclusão do desenvolvimento. A conclusão do desenvolvimento, que eu dei o título de ressurreição, porque é o principal tema que Paulo trata aqui no capítulo que nós lemos, o capítulo 15. Amém? Então estamos aqui na conclusão do desenvolvimento. E sábado será a conclusão da epístola como um todo. Amém? Glória a Deus. Entenderam muito bem aí essas divisões? Que esteja bem na sua cabeça para ajudar você a meditar na epístola quando você ler em sua casa e orar. E aplicar, sobretudo aplicar na sua vida. Vamos ver algumas coisas aqui nesse capítulo 15, que fala principalmente sobre ressurreição. Só que esse capítulo aqui é muito longo, ele daria um retiro espiritual a muita coisa que se falar aqui. Então, é claro, não vai dar para falar de tudo em pouco tempo.
mas algumas coisas nós falaremos. Eu vou começar com uma coisa assim meio esquisita, meio estranha, que vocês podem estar se perguntando enquanto estavam fazendo a leitura, que é o que está escrito no versículo 29. Veja primeiro o versículo 29. Paulo disse assim, ó, doutra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam por causa deles? Leiam vocês. Que batismo é esse? Que batismo que é esse aqui? Amados, nós não temos doutrina bíblica referindo-se a esse tipo de batismo, e a única referência a ele é esse versículo. Jesus não ensinou nada sobre isso. E nem Paulo está ensinando, apenas está citando algo que deveria acontecer naquela época. Acerca de batismo, a doutrina bíblica fala de dois: o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Jesus disse, como missão para a igreja, em Mateus 28, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ordenei. Nesse texto ele está citando o batismo nas águas. Jesus instituiu o batismo nas águas. Isso é uma instituição. Amém? Glória a Deus. E Jesus diz também em Marcos capítulo 16, quem crer e for batizado será salvo. Referindo-se ao batismo nas águas. Mas Jesus também falou sobre o batismo com o Espírito Santo. Em Atos 1,5 ele disse, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E o próprio João Batista disse lá em Mateus capítulo 11, eu vos batizo com água, mas depois de mim vem outro que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo é o batismo de salvação. E o batismo com fogo, que ele cita ali, é batismo de condenação. Então ainda existe esse terceiro batismo aí, que é o batismo de condenação. Batismo com o Espírito Santo, batismo de salvação. Batismo com fogo, batismo de condenação. E o batismo com o Espírito Santo, que é batismo de salvação, é uma realidade espiritual nas nossas vidas, mas que a gente faz simbolizar externamente, visivelmente, com o batismo nas águas que Jesus instituiu. Amém? Acabou a doutrina bíblica sobre batismo, é exatamente isso aqui. Não existe batismo de criança, como o catolicismo romano pratica. Jesus disse exatamente a ordem como deve ser. Quem crer e for batizado, nessa ordem, não é ser batizado primeiro. Quem crer e for batizado será salvo. Exatamente nessa ordem. E crer é um ato entre muitas definições, entre uma completa definição do que se é crer. Crer é um ato racional. Aquele bebezinho já é capaz de ter um ato racional de fé? Sim ou não? Vou perguntar, o bebezinho é capaz de ter um ato racional de fé? O bebezinho tira a chupetinha da boca, eu creio. Tem um ato racional de fé? Não. Então ele não pode ser batizado. Esse batismo católico é falso.
O batismo é algo consciente. Tá? Portanto, quem crer e for batizado, quem crer está crendo conscientemente e será batizado conscientemente. Será salvo. Aleluia? Não existem outros batismos. Esse é o batismo que existe. Agora, esse batismo que Paulo cita aqui, somente aqui, não aparece em outro lugar, ele não tem referência na Escritura Sagrada, portanto, nós não devemos nos preocupar com isso. Mas como está aqui, da onde teria vindo? Possivelmente, o que a maioria dos estudiosos da Bíblia dizem é que o batismo por causa dos mortos é em relação a pessoas descrentes que, quando um ente querido crente morria, eles se convertiam. Aí, por causa daquele que morreu, eles também eram batizados. Eles aceitavam o batismo. Entenderam? Essa explicação mais viável que os estudiosos da Bíblia usam para explicar esse batismo ao qual Paulo se refere aqui, em 1 Coríntios 15, 29, e que em nenhum outro lugar da Bíblia mais se faz alusão dele, não se fala mais dele. Então seria assim, o crente estava vivo e evangelizava os seus entes queridos, pregava para eles, mas eles não ouviam, tá? Pregava para eles, mas eles não acreditavam, não se convertiam, mas quando esse crente morreu, no evento da morte desse crente, alguns dos seus parentes descrentes receberam de Deus o dom da fé. E creram. Aí se foi um pai de família que morreu e um filho não era crente, o filho falou assim, ó, eu quero ter a mesma fé do meu pai que morreu, eu creio também em Cristo Jesus. Durante a vida ele pregou para mim e eu não quis acreditar, mas agora eu recebi o dom da fé. Então a isso foi dado o nome aqui dos que se batizavam por causa dos mortos, crendo que eles um dia iriam ressuscitar novamente. Aleluia? Amém? Ficaram na dúvida ainda ou amém mesmo? Amém ou amém? Amém? Muito bem. Glória a Deus. Eu gostaria de chamar a atenção para algo que vem aqui no início da epístola, antes de entrarmos diretamente na ressurreição, onde Paulo diz algo impressionante acerca do Evangelho e a relação entre o Evangelho e a salvação. Olha só, lá no primeiro capítulo de Romanos, Paulo disse assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. E aí Paulo começa o capítulo 15 dizendo assim, ó, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Olha essas duas palavras aqui, ó, anunciar e a palavra lembrar. O verbo anunciar e o verbo lembrar. Os crentes, no ato da sua conversão, geralmente foram convertidos quando alguém anunciava o Evangelho. Amém? Por isso Paulo disse que a fé vem pelo ouvir a pregação e a pregação pelo Evangelho, pela palavra de Cristo. Mas os crentes convertidos pelo anúncio do Evangelho devem congregar para quê? Para serem constantemente lembrados desse Evangelho. A mente nossa, a mente humana, ainda é muito decaída. A coisa mais difícil para se transformar na nossa vida, irmãos, é a nossa mente. Transformou a mente, o resto transforma fácil. Nós vimos isso no curso de emoções.
que a alma é formada de mente, emoções e vontade. Se a mente for transformada, as emoções serão transformadas e as vontades serão transformadas. Mas o mais difícil de ser transformado é a mente. E Paulo fala em Romanos 12, transformai-vos mediante a renovação da vossa mente. A nossa mente tem duas, entre muitas dificuldades, duas dificuldades que eu vou falar. Primeiro, dificuldade de aceitar a verdade. Dificuldade de aceitar o Evangelho. A mente humana tem uma tremenda facilidade para aceitar a mentira, mas tem uma tremenda dificuldade para aceitar a verdade. Segunda dificuldade, se a mente humana tem dificuldade para aceitar a verdade, quando aceita, ela continua tendo dificuldade de reter a verdade. Sabia? Tem dificuldade para aceitar, tem dificuldade para receber a verdade, e quando recebe, tem dificuldade de reter essa verdade. É por isso que quando Paulo escreve aos Filipenses, no início do capítulo 3, Filipenses 3:1, se eu não me engano, Paulo fala assim: irmãos, para mim, eu não vejo nenhum problema em dizer, repetir para vocês as mesmas coisas. E é segurança para vós. E este é um dos segredos da congregação. Porque Hebreus 10:25 diz para não deixarmos de congregar. Um dos objetivos, um dos propósitos da congregação é sempre ouvirmos as mesmas verdades, sempre ouvirmos as mesmas palavras, sempre ouvirmos o mesmo Evangelho, porque a nossa mente é difícil de retê-lo. A gente vê nas atitudes de muitos crentes, e a gente se admira assim: puxa, mas fulano já ouviu tanto Evangelho, já ouviu tanto Evangelho, já ouviu tanto Evangelho, ainda cai num erro desses? Por que ainda cai em certos erros depois de ouvir tanto? Porque tem dificuldade de reter isso que ouviu e trazer isso mastigado para a prática de sua vida. É por isso que temos que nos reunir, por isso que a congregação é uma instituição de Cristo Jesus. Para quê? Para aqueles que uma vez foram iluminados pelo anúncio do Evangelho, continuem sendo lembrados, recordando, rememorizando, repensando, ouvindo de novo essa palavra, até que isso seja implantado na sua alma pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, amados. É isso que Paulo fala aqui na primeira frase. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Quando Paulo anunciou, quando ele foi lá pela primeira vez, e está escrito nos Atos dos Apóstolos, lá na sua segunda viagem missionária, foi a primeira vez que Paulo foi a Corinto, e lá ele anunciou para eles. E agora ele escreve para lembrar o que ele anunciou. Então, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Leiam vocês. Agora olha aqui no versículo 2. Por ele quem? Por ele quem? Pelo Evangelho. Por ele também sois salvos. Repita só essa frase. Por ele também sois salvos. Se... Agora vem o si, hein? O que é si? Do, ré, mi, fá, sol, lá. Si. Si é uma conjunção condicional.
A salvação é condicionada. É condicionada. Sois salvos por esse evangelho se e somente se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. A menos que tenhais crido em vão. Repitam o versículo 2 completo. Então aquele que ouviu o anúncio e creu em Jesus, mas se ele não reter, essa palavra, essa fé poderá ser vã e não será salvo. E olha só, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, quer dizer, a palavra não pode ser modificada. A palavra não pode ser modificada. Durante séculos, o evangelho tem sido modificado por aí. O catolicismo é o campeão mundial de modificação do evangelho, mas o protestantismo também tem trabalhado arduamente na modificação do evangelho. E parece que cada denominação protestante tem um evangelho diferente. Se é diferente, então são evangelhos modificados. E se são evangelhos modificados, levam as pessoas a crer em vão, porque não terão salvação. A palavra da verdade, que é Cristo Jesus, é a única palavra de salvação. Isso é um perigo, irmãos. Por isso que alguns anos atrás nós demos aqui um curso de interpretação das Escrituras. E nós falamos que a igreja sofre de duas carências. Primeira carência, carência de conhecimento. A maioria dos crentes de hoje não tem quase nada de conhecimento bíblico. E a segunda carência é a carência de correta interpretação da Bíblia Sagrada. Porque interpretações incorretas modificam a palavra, modificam o evangelho. Então desviam da verdade, saem do caminho da verdade e da vida, que é Jesus. E se desviar desse caminho, é claro que não chega ao Pai. Aonde vai chegar? Chega ao inferno. É isso, é lá que chega. Muito bem, então, por esse evangelho sois salvos, se, com a condição de retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Dentre todas as doutrinas, tá? A coletânea de doutrinas bíblicas do Evangelho de Deus, porque o Evangelho de Deus é toda a Bíblia Sagrada, nós temos a doutrina da ressurreição, que Paulo toca em alguns elementos desta doutrina aqui dentro desta epístola. A doutrina da ressurreição. Os mortos ressuscitam. Por quê? Versículo 13. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Leiam este versículo. Se Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, próximo versículo, vã é a nossa pregação
e vã a vossa fé. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, cristianismo é uma farsa. Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, cristianismo é uma farsa como qualquer outra religião, porque todas as religiões da terra são farsas. O budismo é uma farsa, o hinduísmo é uma farsa, o islamismo é uma farsa, o judaísmo é uma farsa. E o cristianismo também seria uma farsa se Cristo não tivesse ressuscitado. Mas Jesus ressuscitou. Aleluia. Versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Leiam vocês. Aleluia. Vamos ler agora o versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? Leiam vocês. Muito bem. Cristo ressuscitou e ele foi as primícias. O que significa primícias? O primeiro a ser ressuscitado. Tá? Jesus, como homem, Jesus feito homem, foi o primeiro homem a morrer e a ressuscitar dentre os mortos para sempre. Em primeiro lugar, vamos diferenciar a ressurreição de Jesus e a ressurreição futura de todos os mortos com os milagres bíblicos de ressurreição de mortos. Tem gente que faz confusão. Jesus ressuscitou a Lázaro, estão lembrados? Que havia morrido, Lázaro havia morrido e Jesus operou o milagre da ressurreição. A filha de Jairo havia morrido e Jesus foi lá e a ressuscitou. O filho da viúva da cidade de Naim havia morrido e Jesus parou o enterro. Estavam caminhando para enterrá-lo, Jesus parou o enterro, tocou lá no caixão e mandou o rapaz se levantar e ele ressuscitou. No Antigo Testamento nós também tivemos milagres de ressurreição, especialmente na vida dos profetas Elias e Eliseu. Tivemos milagres de ressurreição. E nós tivemos milagres de ressurreição citados, se eu não me engano, no Evangelho segundo Lucas, quando Jesus morreu, crentes, pessoas santas, pessoas de fé que haviam morrido por aqueles dias, ressuscitaram e voltaram para a casa deles. Já pensou? A pessoa tinha morto, chegou lá em casa, estou aqui de volta. Né? Voltaram para lá. Essas ressurreições não são ressurreições definitivas. Todas essas pessoas ressuscitaram para continuar vivendo aqui na terra, nesse plano, e chegar um dia a morrer. Quer dizer, essas pessoas que ressuscitaram, elas vão ter morrido 2 vezes, passam pela morte. Uma vez vai morrer de novo, porque essa não é a ressurreição definitiva. A ressurreição de Jesus é diferente. A ressurreição de Jesus foi definitiva para ele voltar para o céu, para ele voltar para a glória de Deus. Aleluia. Amados, lá no céu, quando eu falo céu, estou me referindo ao terceiro céu. Existem 3 céus: primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. Isso é doutrina bíblica. O primeiro céu é o céu cosmológico, que é o firmamento físico, material, que nós vemos aí o universo inteiro, a gente chama isso de céu. Esse céu é o céu cosmológico, é o primeiro céu.
O segundo céu é o paraíso. O paraíso foi criado por Deus para receber as almas dos crentes que morrem. Por isso que o ladrão que morreu ao lado de Jesus e creu em Jesus, Jesus disse para ele assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquele dia que Jesus morreu na cruz, e aquele ladrão também morreu, o corpo deles foi sepultado, mas as almas foram para o paraíso, o segundo céu. O segundo céu recebe almas. O terceiro céu é a Nova Jerusalém, o que Jesus chamou de a casa do Pai. A casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: eu vou preparar-vos um lugar. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, eu voltarei, e aí é que eu tomar-vos-ei comigo, para que onde eu esteja, também vós estejais. Jesus disse tudo isso onde? João capítulo 14. Muito bem. Em João capítulo 14. Quando Jesus voltar, é que ele vai tomar as almas, e essas almas receberão novamente seus corpos, só que o corpo será diferente desse. Poderá ser esse mesmo corpo, mas esse mesmo corpo será transformado de corpo corruptível em corpo incorruptível. Ele será transformado de corpo terrestre, corpo físico, em corpo espiritual. Ou seja, o corpo será glorificado para você poder então entrar no terceiro céu, que é a glória de Deus. No terceiro céu, que é a glória de Deus, não entra alma sem corpo. Por isso haverá ressurreição. A morte física é a separação entre corpo e alma. A ressurreição é a união novamente do corpo com a alma. No terceiro céu, o único homem que subiu para lá foi Jesus, porque ele ressuscitou para a glória. Por isso está escrito em João capítulo 3, versículo 13. Tá? Anote aí e abra na sua Bíblia, quem quiser abrir. Em João capítulo 3, versículo 13, esse versículo é importante. Está escrito assim: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. É assim que está escrito? João 3,13? Leiam vocês, bem forte. Vem cá, contem para mim uma coisa aqui. E a doutrina católica de que Maria subiu ao céu e foi coroada rainha do céu? Hã? Da onde vem isso? Isso não existe. Isso é mentira. O diabo é o pai da mentira. A Bíblia Sagrada é a verdade, e a Bíblia Sagrada declara: ninguém. O que é ninguém, amados? Nenhuma pessoa. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Só Jesus.
Só Jesus. Mais ninguém. Esse céu aí é o terceiro céu. Esse céu aí é a casa do Pai. Só Jesus. Jesus é as primícias da nossa ressurreição. Jesus, o primeiro a ressuscitar para voltar à casa do Pai. Os outros crentes que morrem não vão para o terceiro céu. Os outros crentes que morrem, o seu corpo é sepultado e as suas almas vão para o paraíso, que é o segundo céu. O terceiro céu não recebe almas. Almas são recebidas no paraíso para esperar a ressurreição. A ressurreição, que será no último dia. Eu ressuscitarei no último dia. Jesus repetiu isso em João, capítulo 6, várias vezes. Eu ressuscitarei no último dia. Todas as almas dos que morreram estão no paraíso. A Bíblia fala apenas de duas pessoas que não morreram. A Bíblia fala de duas pessoas que não experimentarão ressurreição, porque elas não morreram. Só vai ressuscitar quem morreu. A Bíblia fala de dois. Lá no Antigo Testamento, Enoque e Elias. O profeta Elias foi arrebatado diante dos olhos de Eliseu numa carruagem de fogo. E antes dele, antes do dilúvio, na civilização pré-diluviana, está em Gênesis capítulo 5, Enoque. Enoque andou com Deus. E depois de viver uma vida de fé durante 365 anos, a idade de Enoque é 1 ano de anos. Um ano tem 365 dias. Ele viveu 1 ano de anos. Não 1 ano de dias, 1 ano de anos. Uma vida de 365 anos. E aí Deus não deixou ele morrer. Deus o arrebatou. Para onde Deus os arrebatou? A regra de interpretação da Escritura é: a Escritura interpreta a Escritura. Se João 3,13 está escrito que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, Jesus Cristo, que está no céu, então não foi para lá que Deus arrebatou Enoque e Elias. A única conclusão a qual podemos chegar é que eles foram arrebatados para o segundo céu, e eles seriam então os únicos que estão no paraíso de corpo e alma. Todos os outros crentes, inclusive a Virgem Maria, mãe de Jesus, mulher santa e salva, sua alma descansa no paraíso esperando a ressurreição, como todos os outros crentes fiéis a Deus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, até os dias de hoje, até os verdadeiros crentes que estão morrendo hoje. Suas almas estão no paraíso esperando a ressurreição. Aleluia. Assim, por que Deus não deixou Enoque e Elias morrerem? Ele não deixou Enoque e Elias morrerem para que eles fossem a profecia daqueles que também não morrerão no final dos tempos. Durante a vinda de Jesus, os crentes fiéis que estiverem na terra também não morrerão.
não passarão pela morte, portanto também não passarão pela ressurreição. Eles vão direto para a glorificação, serão transformados num abrir e fechar de olhos. Vejam o versículo 51. Versículo 51. Eis que vos digo um mistério. 2 pontos. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Leiam vocês. Nem todos dormiremos. O que é esse dormir aí? É morrer. Nem todos morrerão e as almas vão para o paraíso. Os que estiverem na terra, quando Jesus vier sobre as nuvens, serão arrebatados, e nesse arrebatamento serão transformados. Como será essa transformação? Versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Leiam bem forte. Aleluia. Essa trombeta não é necessariamente uma daquelas 7 trombetas do Apocalipse. A trombeta representa um toque de ordem, uma ordem específica. Essa trombeta não significa uma daquelas 7 trombetas do Apocalipse que acontecerão dentro da grande tribulação. Porque senão narraria-se isto lá, naquela última trombeta. Essa trombeta aqui é uma trombeta de ordem, uma ordem específica para Jesus voltar sobre as nuvens. É a ordem do Pai, específica para Jesus voltar sobre as nuvens. Jesus disse assim, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem sabe o dia da sua volta. Somente o Pai. Essa é uma das coisas, conforme está escrito em Atos 1:7, que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Existem coisas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Uma delas é o dia da vinda de Jesus. O soar dessa trombeta é a ordem do Pai para Jesus. Filho, vai agora. E Jesus virá então sobre as nuvens, e nesse momento, em primeiro lugar, os que haviam morrido ressuscitarão incorruptíveis. E Paulo, que achava que era na sua época que ia haver um arrebatamento, ele se coloca aqui no meio do nós. E nós seremos transformados. Porque ele acreditava que ainda vinha na sua época o arrebatamento, mas já vem aí, estamos já no século 21. Os que forem arrebatados por ocasião da vinda do Senhor, sem passarem pela morte física, e se não passarem pela morte física, também não precisam de ressurreição, serão apenas transformados, poderosamente transformados, receberão um corpo glorioso. Mas primeiro, os que morreram em Cristo serão ressuscitados. Aqui tem um versículo que fala, deixa eu ver se eu acho ele aqui, enquanto nós estávamos lendo, ele coloca a ordem das ressurreições, né? Primeiro Cristo, depois aqueles que pertencem a Cristo. Quem achar esse versículo primeiro, me fale, por gentileza. Está escrito assim: primeiro Cristo, depois aqueles que pertencem a Cristo. Aleluia. Já acharam? 23?
23? Isso, versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E aí ele não cita os que vão ressuscitar depois, mas que são citados no Apocalipse. Tá? Qual é a ordem das ressurreições? Primeiro, Cristo. Esse já aconteceu. Segundo, os que são de Cristo ressuscitarão na sua vinda. E terceiro, os que não são de Cristo também ressuscitarão, não na vinda de Cristo, mas lá depois do milênio. Em Apocalipse, no mês de janeiro, a gente prega muito sobre isso, né? Primeiro haverá a grande tribulação. Jesus vem no início da grande tribulação, é quando haverá a ressurreição dos justos, dos que são de Cristo, e o arrebatamento. Aí o mundo vai acabar com a guerra do Armagedon pelo fogo. A terra inteira será salgada pelo fogo. E aí haverá novos céus e nova terra, onde habitam a justiça. Essa nova terra, purificada pelo fogo, Deus vai gerar uma nova humanidade durante 1000 anos, quando Satanás estará preso no abismo. No final desses 1000 anos, Satanás será solto e lançado no lago de fogo e de enxofre, e todos os ímpios também serão ressuscitados para comparecerem diante do juízo do grande trono branco. E aquele que se assenta nesse juízo, nesse trono, é o Pai. E Deus Pai, na sua autoridade divina, vai lançar todos os ímpios e também os crentes carnais, de corpo e alma, no lago de fogo e de enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes, onde o verme não morre e o fogo não apaga. Lá não é o inferno, não. O inferno só recebe almas. O lago de fogo e de enxofre vai receber corpos e almas. O inferno não é a condenação definitiva. O inferno é o lugar provisório de condenação. Assim como os que são de Cristo morrem e suas almas vão para o paraíso, o segundo céu, os que não são de Cristo morrem e suas almas vão para o inferno. Assim como o paraíso, o inferno não recebe corpos. O inferno só recebe almas. Mas no lago de fogo e de enxofre, essas almas receberão seus corpos de volta para serem lançadas no estado definitivo de eterna condenação. Aleluia, amados. Espero que vocês sonhem de noite, tenham um tremendo pesadelo e não durmam a noite inteira. E fiquem orando, Senhor, eu quero estar na primeira ressurreição. Eu não quero estar na segunda ressurreição. A segunda ressurreição é de condenação. Eu quero estar na primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição é a ressurreição dos justos que vão entrar na glória de Deus. Então, amados, orai e vigiai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É o seu dever crucificar a carne para se santificar diante do Senhor. Aleluia. Oremos. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essas palavras que nós ouvimos para santificar as nossas vidas, para preparar-nos, ó Deus, para o nosso encontro definitivo.
O dia desse encontro está marcado, Senhor. Ó Pai, o Senhor já tem esse dia marcado na tua agenda, no teu calendário, nos teus propósitos. E nós queremos viver como tais, que serão achados vestidos e não despidos, que serão achados de pé e não caídos. Queremos ser achados como aqueles que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, para que nos assista o direito à árvore da vida e entremos na nova cidade de Jerusalém pelas portas, pelos portais de uma só pérola, e possamos, andando pelas ruas de ouro, chegar diante do trono da glória e nos prostrar diante do Senhor e ajuntar as nossas vozes com as vozes dos querubins, serafins, os 24 anciãos, os 4 seres viventes e toda a corte celestial, Senhor, que já se encontra diante de Ti, para declararmos que Tu és santo, santo, santo. Santifica-nos, ó Pai, santifica-nos, Jesus. Santifica-nos, Espírito Santo. Ó Deus, santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Por isso nós Te louvamos e glorificamos o Teu nome, Senhor. Entregamos a Ti nossas vidas, entregamos a Ti nossos dízimos e ofertas, sabendo que tudo o que temos é dádiva do Senhor para nós. Em nome de Jesus.